Todos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que se encontra aqui no livro de João 8, no verso 32. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque às vezes eu fico vendo as pessoas serem usadas como massa de manobra, né? Fico vendo certos políticos usar as pessoas como massa de manobra. Ou às vezes a gente vê na internet aquelas pessoas protestando, fazendo o protesto em São Paulo, no Rio. E quando você vai perguntar a essas pessoas, elas não sabem nem porquê de estar ali. A pessoa não sabe nem por que está ali, né? E infelizmente, esses dias eu estava conversando com uma jovem senhora, e eu costumo conversar com as pessoas, porque você conversando, você consegue detectar algumas coisas, você consegue tirar algumas coisas da pessoa, para você ajudar a pessoa, né? Que às vezes tem problemas que só oração não resolve. Você precisa descobrir qual é o problema que a pessoa, o porquê da pessoa estar naquela situação, se a pessoa tem mágoa de alguém, se a pessoa está... Então, conversando e deixando a pessoa à vontade, a gente consegue pegar muitas coisas, né? Na intenção, claro, sempre de ajudar as pessoas, e estar orando pelas pessoas e ajudar as pessoas. E teve uma jovem senhora que eu perguntei: você gosta de praia? E ela me disse: pastor, eu gosto, mas o meu pastor não deixa eu ir. Meu pastor não deixa. Peraí, se você dissesse: tudo bem, eu não gosto, tudo bem. Você não gosta, beleza, você não gosta. Mas eu gosto, mas o meu pastor não deixa eu ir. Bom, baseado em quê? Né? Baseado em que ele não deixa? Onde é que está escrito que o pastor manda nas ovelhas? Não. Né? Porque Jesus não veio botar cabresto nas pessoas. Né? Jesus não veio trazer doutrina. Jesus, claro, você está em uma instituição, em alguma igreja, ela tem umas regras. Né? Você só está ali porque você quer, né? Não é que aquela igreja seja mais de Deus que a outra porque tem mais doutrina. Não é nada disso. Jesus não veio botar cabresto em ninguém. Jesus veio trazer a liberdade. Claro, toda liberdade tem limite. Mas Jesus veio trazer o reino de Deus. Isso não quer dizer que o pastor te manda em você. Não, peraí, não é assim. Né? Mas infelizmente existem muitos líderes espirituais, como muitos políticos, que aproveita da inocência da pessoa e usa aquela pessoa como uma massa de manobra, né? Tanto do lado político como do lado de líderes espirituais. Eu posso falar isso porque eu vivo nesse meio há muitos anos, já vivi com mais intensidade, hoje não, nem tanto. Então o que acontece? Usam a inocência da pessoa, né, para dominar as pessoas, né? Para dominar as pessoas. E uma vez, aí às vezes a gente veio falar na Bíblia quando Jesus repreende os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos. Os fariseus eram os religiosos. Eram aquelas pessoas que conheciam a palavra de Deus. Só que o que eles faziam? Eles davam fardo para as outras pessoas que eles mesmos não carregavam. Isso existe dentro da igreja. Às vezes o líder coloca um fardo nas costas de uma ovelha que ele não carrega. Às vezes ele quer impor uma doutrina em cima das pessoas que nem ele vive na sua vida pessoal. Eu conheço muitos assim, né? Mas quando você é uma pessoa que conhece a verdade,
e você ter opinião própria, porque nós precisamos ter opinião própria, né? Nós precisamos saber até que ponto eu sou servo de Deus e até que ponto eu sou um seguidor. Eu não posso ser um seguidor de ninguém. Tem uma passagem na Bíblia, agora eu não me lembro aonde, está no livro de Josué, que o povo fala, é bem claro para Josué, e essa passagem me chama muita atenção. O povo diz assim: Josué, tudo que você falar, nós vamos fazer, mas com uma condição. E qual seria essa condição? Desde que o Senhor esteja contigo. Ou em outras palavras, o dia que o Senhor deixar de ser contigo, nós também não vamos mais te ouvir. E isso está certo. Isso é o mais correto. Por quê? Porque você serve não é ao homem, você serve a Deus. E enquanto aquele homem for usado por Deus, você vai obedecê-lo porque ele está sendo guiado por Deus. O dia que ele deixar de ser usado por Deus para ser usado por si mesmo, o dia que ele deixar de ser usado por Deus, né? Então aí você não tem mais obrigação de ouvi-lo. Porque você não é seguidor, ou é? Você é servo. Você não pode amar a igreja nenhuma. Ah, eu ouço as pessoas falar, eu amo a minha igreja. Ah, eu amo a minha igreja. Você tem que amar Jesus. Porque se você ama a tua igreja e ela for para o inferno, você vai junto? Ama Jesus. Você pode gostar da sua igreja, mas amar, você só tem que amar Jesus. Porque se o líder daquela igreja perder a direção de Deus, e você ama aquela igreja, não larga ela por nada, se a igreja for para o inferno, você vai junto. Ou pensa que não? Ou você pensa que não? Amor que temos que ter é por Jesus. Diga um amor espiritual. Você pode gostar da sua igreja. Amar não. Amar não. Ah, mas ali é a obra de Deus. Ela é a obra de Deus enquanto o líder dela estiver sendo usado por Deus. Porque a partir do momento que ele deixa de ser, a partir do momento que a intenção dele é fazer você de massa de manobra, a partir do momento que a intenção dele é outra, que não seja ganhar almas para o reino de Deus, ele deixa de ser usado. E aí você não tem mais que ouvi-lo. Por isso você não tem que estar apegado a instituição nenhuma. Você deve se apegar a Deus. Diz assim, no 32, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, você é aquela pessoa de opinião, você é aquela pessoa que não ama a instituição, você ama a Jesus, você gosta de uma instituição, mas você ama a Deus. E você conhece a verdade, e vê que a verdade está totalmente contra as coisas de Deus, e você entende que Jesus não veio trazer doutrina, Jesus não veio trazer religião, Jesus não veio trazer nada disso. Ah, pastor, mas o apóstolo tal disse isso. O apóstolo, ele era homem como eu, você, ele era sujeito a erros como todos nós somos. Ah, pastor, mas eles eram usados por Deus. Sim, você também é. Eu também sou. Muitos também são. Isso não quer dizer que ele não vai errar. Então você precisa, eu sempre digo às pessoas quando ela vai ler a Bíblia, eu sempre procuro a ensinar as pessoas o seguinte: quando você estiver lendo a Bíblia, veja quem está narrando. Veja quem está falando. Porque discípulo, apóstolo, todos eram homens de Deus, muito usados por Deus. Eram homens usados por Deus. Mas eles tinham as suas opiniões. Ele tinha a sua opinião. Ele era homem falho, cheio de erros como todos nós. E não é ele que nós seguimos. Nós seguimos a Jesus.
Você está entendendo? Não é denominação que você tem que seguir. Você tem que seguir a Deus. Não seja massa de manobra de ninguém. Por isso você deve ler a Bíblia. Por isso você deve pedir uma direção a Deus. Pedir entendimento, espírito do entendimento. Se libertar desse espírito de seguidor. Seja servo de Jesus. E o servo de Jesus, ele não está do lado de nada errado. Digo em igreja, digo em parte política e em toda a área da sua vida. O servo de Deus, ele nunca vai estar do lado de coisas erradas. Nunca, nunca. Sempre vai estar ao lado daquilo que é certo. Então, se você é um servo, se você é uma serva de Deus, se você conheceu a verdade, você sabe que não é isso que Deus nos ensinou, as coisas erradas. Eu posso não cometer coisas erradas, mas se eu apoio coisas erradas, eu sou conivente e vou ter a mesma punição do que aquela pessoa que está cometendo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, Deus te abençoe. Sei que tem muitas pessoas que vão discordar de mim, mas não importa, né? Quando você conhece a verdade, você sempre está do lado certo, que é o lado do nosso Deus, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.